pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire, do Instagram Meire na Web. Então, hoje à noite eu trago para vocês mais uma convidada super especial. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Eu acredito que algumas pessoas já conhecem, né, o trabalho do fonoaudiólogo. Mas essa live de hoje eu acho importantíssima, porque com o passar dos anos nós vamos percebendo que cada vez mais nós precisamos conhecer esses profissionais, saber do trabalho deles, porque tanto nos ajuda profissionalmente como também com a nossa vida social. O poder da fala é uma coisa assim muito importante na nossa vida. Boa noite, Nilda, minha querida Nilda Matos, lá de Pernambuco. Meu beijo para você, tá, Nilda? E quero já começar a noite aqui distribuindo beijos para algumas pessoas muito especiais. A Nilda Matos, minha querida amiga lá de Recife. A Sueli Rodrigues, lá de São Paulo. A Maria Almeida, lá de São Paulo, da loja Use Maria Almeida. E outras tantas pessoas que me acompanham aqui na internet, que vêm aqui, que se tornaram minhas grandes amigas aqui online. E hoje eu tenho o prazer de fazer mais uma live para a gente bater esse papo maravilhoso, trazer bastante informações para vocês. E o tema de hoje é sensacional, tá, gente? Eu tô assim super animada, porque a minha convidada é uma profissional assim jovem, muito talentosa, tem um carisma muito grande com o seu público, com as pessoas com quem ela trabalha, e eu vou contar para vocês como que eu descobri a fonoaudióloga Tainara Andrade. Então, hoje nós vamos conversar sobre distúrbios da fala e linguagem. Então, a terapia da fala é especialmente benéfica quando as crianças começam cedo na vida, quando começam a falar, quando começam a desenvolver a linguagem. Então, em um estudo, mais de 70% das crianças pré-escolares com problemas de linguagem que passaram pela terapia da fala, ou seja, que foram acompanhados por um fonoaudiólogo, mostraram melhora nas habilidades de linguagem. Então, assim, a nossa fala, ela é muito importante para a nossa comunicação, não só a nossa postura diante do público, do nosso trabalho. Então, assim, eu sempre vi isso como, assim, um ponto fundamental. Então, contando um pouco, assim, da minha história, né, de onde que eu vim. Então, eu fui participante de grupo de teatro amador durante muito tempo lá em Fortaleza, na minha adolescência, até os anos da universidade. Sempre fui essa pessoa muito falante, muito de ficar à frente, de auxiliar os professores, e sempre foi muito assim de usar a comunicação. E eu sei o quanto que é importante a gente trabalhar essa fala, essa comunicação cada vez mais. E é uma profissão assim super linda, porque acaba ajudando as pessoas, não só as crianças, como também os adultos. Eu quero mandar um abraço aqui também para o pessoal do Sindicato dos Guias de Turismo de Fortaleza, na pessoa do meu grande amigo Alberto Augusto. Alberto, um beijo para você, tá, amigo? Qualquer dia desse você vem aqui, volta aqui no Meire na Web para a gente fazer mais uma live. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre distúrbios da fala e linguagem. Então, antes de convidar a Tainara Andrade, fonoaudióloga, para vir aqui bater esse papo com a gente, pessoal, aproveitem e convidem os amigos, tá? Passem essa live, repassem essa live para alguém que vocês acham que tem necessidade de conhecer esse conteúdo, de dividir esse aprendizado aqui comigo. Então, agora eu já vou convidar a fonoaudióloga Tainara Andrade, que é formada pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduada em distúrbios da fala e linguagem. Então, agora eu já vou convidar a fonoaudióloga Tainara para vir aqui bater esse papo com a gente. Vamos lá, Tainara, eu vou te convidar. Já convidei. E vocês, pessoal, aproveitem aí, tá? Para enviar a live para os amigos. Vamos aqui
prontos nessa quarta-feira à noite para bater esse papo sensacional. Oi, tudo bom? Que Boa linda! noite, Boa obrigada. noite! Boa noite, Tainara. Obrigada, tá, por você ter aceitado o meu convite. Demorou, não foi para sair essa live? Então, porque eu sei também que você tem muitos compromissos também, né? No teu trabalho, na tua vida profissional e pessoal. Então, eu não me incomodo, sabe, Tainara, de esperar, porque eu quero trazer o melhor aqui para o meu pessoal aqui no Meire na Web. Então, eu estou muito animada para essa live de hoje, porque eu acho que vai ser uma live misturada com consulta, Ah, tá bom? Então, ai, que seja ótimo. Seja bem-vinda, eu já te acompanho, já faz um tempo, né? Já acompanho o teu trabalho. E, pessoal, eu vou contar para vocês como que eu descobri essa moça inteligente, jovem, bonita, que vai hoje bater esse papo aqui com a gente. A Tainara, eu conheci a Tainara através de um projeto que chama Viver Zen, UFS, e é um projeto que promove a saúde e bem-estar à comunidade. Então, eles fazem uns trabalhos assim, muito interessantes, tem muitas palestras. E eu me lembro que na época da pandemia, eu assistia todos os dias, porque era Uhum. uma forma de me informar e também uma forma de distrair. E a gente acaba. E aí, quando eu vi uma das lives com a Tainara, eu fiquei tão impressionada com o trabalho dela, que aí eu marquei, eu falei quando eu começar a fazer as minhas lives, eu vou convidar a Tainara aqui na Meire na Web. E ela hoje está aqui, tá, pessoal? Então vamos aproveitar. Então, Tainara, Ah, é tudo um bem grande com você? prazer. Tudo bem aí com o pessoal de Sergipe? Tudo bem em Aracaju, uma terra tão linda? Tudo ótimo. A gente teve uma eventualidade esses dias aqui, deu um friozinho, sabe? Que é mais raro de acontecer, mas a gente teve um Frio? friozinho aqui esses dias. Não, assim, né? Depende da interpretação. É o frio, né? Provavelmente Que você deve enfrentar delícia! mais frios por aí. Mas a gente teve um friozinho aqui, que teve até que. Eu Aham. usei um casaquinho. Então, pra gente é uma novidade, né? A gente mora no litoral, é É sempre aquele igual, clima é igual gostoso de quando calor. Muito bom. É igual quando faz frio lá no Ceará, que a minha mãe diz que tá fazendo frio, aí eu brinco com ela, né? Assim, às vezes é um vento da noite. Aí eu digo, mãe, eu não Isso. acredito que tá fazendo frio aí no Ceará, mas tudo bem, é aquele vento gostoso do período de verão, né? Tainara, Aham. então, vamos conversar. Você é psicóloga formada pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduada Fonoaudióloga. fonoaudióloga, Aham. pós-graduada em distúrbios da fala e linguagem. Então, eu já vou começar te perguntando o seguinte: como é o trabalho do fonoaudiólogo? Como que você inicia o teu trabalho? Certo. É uma pergunta interessante. Por que eu falo isso? Porque geralmente eu preciso explicar isso quando eu tenho um primeiro encontro com os pais. E aí eu trabalho somente com crianças hoje, né? Focando mesmo na estimulação precoce e no desenvolvimento infantil ali nas primeiras idades. E aí é uma pergunta interessante porque geralmente eu explico isso para os pais. Os pais eles estão muito habituados em ir na consulta médica, né? É aquela consulta um pouco mais do biológico. Você vai lá, faz um checklist, ele te passa alguns exames, enfim. A gente tem uma abordagem um pouco mais subjetiva, né? Mais sistêmica, enfim. Então, assim, no fonoaudiólogo, você vai esperar ter algo mais amplo, mais subjetivo. Você vai ter um primeiro encontro com o profissional, e aí o primeiro encontro vai ser essa coisa que a gente está tendo aqui, uma troca, de Certo. conhecer, de entender o contexto em que as pessoas estão inseridas, tanto os pais quanto os filhos. E aí, o trabalho com o fonoaudiólogo ele é contínuo. Não é aquela consulta que você vai, depois de 3 meses você volta, como geralmente acontece com as especialidades médicas, né? A gente tá com algum problema, a gente vai em algum especialista, vai lá, daqui a 3 meses a gente volta, ou daqui a 30 dias. E aí, com o fonoaudiólogo, não. A gente tem um primeiro encontro, faz todo um processo de investigação, e aí, dependendo do que a pessoa precisa, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, né? Claro, claro. Sobre como é que o fonoaudiólogo pode ajudar. E aí, a partir desse primeiro encontro mais objetivo, a gente começa com um processo subjetivo, de observar, de propor soluções para as dificuldades que a criança está tendo, de entender o contexto que ela vive. E assim, a gente geralmente, o trabalho do fonoaudiólogo ele é mais contínuo. A gente
o grupo de terapeutas, né? A gente faz parte ali da família da terapia ocupacional, da fisioterapia. Inclusive, tem uma fisioterapeuta maravilhosa aqui, Larissa, que está assistindo a gente. Tá. Ela já falou aqui, tá? Melhor fono. Obrigada. E aí a gente faz parte desse grupo aí de profissionais que trabalham de forma contínua. Tem um primeiro encontro, a gente pode também ter só um encontro, assim como os médicos fazem, né? Como a especialidade médica faz, que tem um encontro, te diz mais ou menos o que você pode ter, te pede para tratar alguns comportamentos, depois você volta. A gente pode isso também. Mas, no geral, a gente é aquele profissional que acompanha. Então, meio que a gente vira família ali, parte da família também, pelo menos no período que é necessário, seja para criança, seja para um adulto, dependendo da especialidade do profissional. Tá ótima a Consegui resposta. explicar direitinho? Sim, porque o que eu gostaria assim de levantar essa questão é o seguinte, como pedagoga, eu observo muito, assim, as crianças às vezes elas chegam no pre-K, né, na pré-escola, com muita dificuldade de fala. Tem crianças, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, quando você me reporta, né, que a pessoa não precisa necessariamente buscar ou procurar um médico, ser uma consulta mais, ela pode ir diretamente no fonoaudiólogo quando perceber que tem alguma coisa de distúrbio da fala. Sim, Então, isso perfeito. já, perfeito, né? Já valoriza o trabalho do profissional. E como é que funciona essa terapia da fala, assim, os primeiros passos depois da consulta? Meire, eu queria fazer um pontinho, porque às vezes isso pode surgir dúvida. Tá. Você pode, o fonoaudiólogo, ele pode ser um profissional, sim, procurado antes de qualquer médico. Claro, você entendendo as dificuldades, você vai lá e procura, como eu tenho vários casos que a pessoa percebe alguma coisa, sabe que é o fono que trabalha e já vai à minha procura. Certo. Alguns diagnósticos são feitos diretamente com o fonoaudiólogo, então algumas questões de linguagem, que é o fonoaudiólogo que fecha, por exemplo, uma apraxia, que é um transtorno motor de fala. A criança, ela é super esperta, inteligente, faz tudo, mas na hora de falar ela tem muita dificuldade. Então, esse diagnóstico é o fonoaudiólogo que fecha. Claro que você vai ter uma equipe aí por trás para excluir outras possibilidades. E aí, quando a gente traz para a realidade do convênio, por exemplo, aí os pais acreditam, eu preciso ir para o médico primeiro. Realmente. Então, assim, eu gosto de dar essa observação, porque pode ser que alguém diga assim, mas eu vi a Tainara falando que não precisa passar por médico e eu tenho que passar. Mas, claro, quando a gente trata de algumas burocracias, a gente pensar em convênio, por exemplo, a pessoa precisa passar pela primeira porta, que é do CRM, né, do Conselho Médico, e depois é que vai para o especialista. Porque aí autoriza, né? Porque aí autoriza a isso. ida, o médico verifica. Só para deixar isso claro, para depois. Foi ótima. Excelente observação. E aí, como é que é o trabalho? Vamos lá, você trouxe essa demanda de fala, por exemplo, eu acredito que você está ali ligada com a escola, né? Aquela demanda que a escola levanta, que você recebe alguma criança que está com alguma questão, a família levou para você. Então, assim, como é que funciona? A gente faz esse primeiro encontro, como eu te falei, a gente começa a levantar as possibilidades. Então, assim, a criança não está falando bonitinho, ela está na fase de não estar falando bonitinho, entre aspas, né? A gente pode esperar. O esperar hoje em dia é muito perigoso até eu falar isso, porque hoje em dia tende-se a muito esperar. Mas, assim, o nosso primeiro passo a gente começa o processo de avaliação. A avaliação não é feita em uma sessão só. Outro ponto que é importante também a família saber. Por aquele ponto que eu falei no início, a gente tem uma abordagem um pouco mais subjetiva, mais sistêmica, a gente vai ter que investigar o contexto que a criança está inserida, a criança vai ter o tempinho de se soltar com a gente também, de mostrar o que quer e tal. E aí a gente faz essa avaliação e aí começa a intervir fazendo parcerias. Se já tem psicopedagogo na equipe, faz parceria com o psicopedagogo, faz parceria com a escola, faz parceria com a família. Então, assim, terapia de fala, por exemplo, a gente tem algumas estratégias para usar. Mas aí eu não consigo te dizer, Meire, a gente faz assim. Porque cada questão de fala vai ter uma origem. Então, pode ser, por exemplo, uma apraxia, que é isso que eu te falei, né? Um transtorno neurológico para o planejamento e execução de fala. Aí é uma abordagem. Pode ser um transtorno fonológico, por exemplo. A criança, ela reconhece aquele som ali, mas não processa bem no auditivo, ali no cérebrozinho, não processa direito. E aí, quando ela vai falar, ela troca tudo. Em vez de falar vaca, ela fala faca. Em vez de falar bola, ela fala pola.
Então, assim, aí já é outra estratégia. Então, tem várias Então possibilidades para os são problemas de várias, fala. entendi. Então são Sim, vários, assim, né? sim, sim. Fica difícil aqui a gente definir tudo numa conversa básica sobre o assunto. Uhum, Mas, assim, por exemplo, vou trazer, antes de seguir para as outras perguntas, eu vou trazer uma coisa que eu observei na minha infância, por exemplo. Eu fui da geração, né, do gibi, da leitura de gibi. E quem é do Brasil sabe dos gibis do Maurício de Souza, que tinha a Mônica e tinha os personagens amigos da Mônica. Você não deve ser sim. dessa época. Mas eu Então, sei algumas coisas. então, e tinha um personagem, né, da revistinha lá da Mônica, que era o Cebolinha. E o Cebolinha, Uhum. ele tinha uma trava na fala, que tinha umas palavras que ele trocava, né? E quando eu cheguei a fazer teatro na minha adolescência, meus professores de teatro me encaminharam para o fonoaudiólogo, me encaminharam porque disseram assim, olha, você tem uma dificuldade de fala igual a do Cebolinha. Oh, meu Deus. Então, assim, então eu tinha uns textos longos que eu tinha que decorar. E aí eu já, assim, adolescente, você sabe como é, né? A gente já Uhum. passou daquela fase do mimo, então a gente tá querendo se mostrar, né? Então eu tinha dificuldade tremenda com o TR, sabe? Com o CR. Então, na minha Sim. época, a gente chamava tinha um bloqueio mesmo, que eu nem sei como é que era a palavra que chamava na época. Mas hoje, estudando sobre o tema, né, dessa nossa conversa, eu lembrei do personagem Cebolinha. Então, quer dizer, Aham. deve existir muitas crianças que chegam com essa deficiência que eu tive durante toda a minha vida, né? Que eu acho que ainda tenho. Sim. Então, é assim, essas, Vai essas fazer um pequenas teste para dificuldades. descobrir. Vai fazer o teste para descobrir, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Então, eu vejo, por exemplo, muitas vezes está muito associado, né, essa parte sensível da criança, porque se você não estimular, acontece esse bloqueio mesmo que você está falando, né? Então, Uhum. de que forma que a gente pode perceber os distúrbios mais simples? Como, por exemplo, vou te dar um. Gagueira, né? Tem criança que começa a Uhum. desenvolver muito cedo ou então que Uhum. pula sílabas. Então, dá assim uns Uhum. exemplos assim mais Pronto, eu vou dar fáceis para a exemplos gente. mais comuns, Tá, pensando em fala, certo? Esse exemplo que você falou do Cebolinha, a gente é de geração um pouco diferente, mas a gente usa muito o claro. exemplo do Cebolinha. E aí é uma demanda que eu tenho bastante, inclusive, do RAN, né? Que ele não consegue falar o R. E aí ele não fala, por exemplo, barata. Às vezes não fala, por exemplo, professor, que é o que eu acredito que era a sua dificuldade. E aí também tem algumas possibilidades. Pode ser aquilo que eu te Certo, falei do fonológico lá da cabeça que não está processando o som adequadamente. E certo. aí a criança não está processando aquele som. E aí, junto a outras trocas, ela também não consegue falar esse R. Pode ser o famoso freio curto, que na verdade a gente chama de frênulo, né? Encurtado, que é quando essa regiãozinha daqui da língua, aquela preguinha que segura a nossa língua embaixo, ela é curta. E aí eu vou mostrar aqui pra você, ó. Quando a gente vai falar o R, que vibra, nossa língua vai lá pra cima. Tente falar Rá. Rá, Você conseguiu perceber que sua língua tá lá em cima? Ela topa lá em cima e vibra? Então, isso. assim, então a língua ela tem que ter essa liberdade para movimentar para fazer esse R. Então, assim, para você fazer o Rá, você precisa que a língua suba e que ainda vibre. Então não é fácil. Então E aí, tem se sempre você que lembrar, desse detalhe, então, né? não necessariamente porque não é algo consciente, né? E aí, no seu caso, por Interessante. exemplo, pode ser que seja uma língua mais curtinha, esse frênulo encurtado. Então, naturalmente, a gente faz essa avaliação, vê se o frênulo está encurtado. Se for encurtado, eu particularmente começo a tratar para ver se esse R sai, mesmo sem o auxílio do profissional que dá um piquezinho, né, para soltar a língua. E aí a gente Certo. encaminha também para. Geralmente quem faz é o odontopediatra. Geralmente é um procedimento ambulatorial que a gente chama, lá dentro do consultório mesmo, faz o cortezinho, dependendo da espessura e tudo mais, às vezes não precisa de ponto, se for mais fininho, se for mais grossinho, às vezes vai precisar de ponto, mas é uma recuperação bem rápida. E vale a pena, porque ajuda Interessante demais na saber, né? fluência. É, Muito bom a maior, saber. a maioria dos casos geralmente é isso. Então, assim, pode ser que você tenha esse encurtamento, mas a sua vida adulta foi
fazendo você criar estratégias. Então, aí eu vou te dar um exemplo e você diz se você se identifica. Que Tá. geralmente acontece. Essa pessoa, essa criança, ela é o cebolinha, né? A fase da adolescência. Gera um sofrimento um pouquinho, porque na sua fluência, isso pode depois acarretar um processo mesmo de disfluência, mesmo uma gagueira, porque a criança não está conseguindo articular direito, e aí trava em algumas palavras, e isso aí gera uma ansiedade, e aí a criança, assim, enfim, né? E a questão do bullying também, enfim. Sim, E aí, é isso mesmo, é. E aí, quando você vai crescendo, o seu cérebro vai criando estratégias para você chegar ao mais próximo do adequado. Mas aí chega o próximo do adequado e aí você fala assim. Para falar prato, você fala gato. Consegue perceber que tem um som diferente? Sim. Prato. Não é a mesma coisa de prato. Esse prato que eu falei, a língua pega o corpo lá de trás. Lembra que eu te expliquei que a ponta da língua tem que vibrar no r? Prato. Vibrou aqui na frente. E aí, como não teve tratamento, o cérebro foi arranjando uma forma aí, e aí jogou o corpo de trás da língua lá para trás. Ele fez prato, prato. E aí, distorceu, mas vibrou. No lugar errado, mas vibrou. Não é? Entendi. Geralmente é o que acontece, assim. E aí você falou dessa questão da troca na fala. Teve mais algum ponto que você me perguntou? É mais ou menos isso mesmo, porque eu vejo, por exemplo, aqui, trabalhando com as crianças, assim, numa fase, né, de pré-K, né, a fase de jardim de infância, primeiras séries, elas chegam muito falando troca de letras. Tem muito isso aqui. E a gente, às vezes, faz só anotação e encaminha, né, para a escola poder tomar as providências que a gente, como pedagoga, não pode. Sim. Então, eu vejo, por exemplo, eu me lembro de um caso de uma menina que ela passou muito tempo na escola, que ela não conseguia falar a palavra revista, magazine. Ela sempre dizia magazine. Ela falava uma coisa bem diferente e começou a chamar a atenção de todo mundo na sala, entende? Assim, então, são coisas que as crianças trazem mesmo e que eu acho que tem que ser tratada nessa fase aí, porque senão vai acontecer, né? O que aconteceu comigo acontece com muita gente, né? Você vai para a fase adulta e descobre uma forma de desviar esse distúrbio e continua. É isso? Nada, que acontece? O seu caso é muito simples. No seu caso, era uma letra só. A gente tem crianças, vou dar um exemplo de crianças que eu já recebi. Eu já recebi pequenininho que falava tudo com C. Então, ele falava o tempo todo com Kia, para falar bom dia, por exemplo. Com Kia, Kia cãe, com carro. Era o tempo todo assim. Então, assim, esse impacto é muito maior. E aí, ele estava gerando já um sofrimento, assim... na escola ninguém entendia. E aí eu vou dar um exemplo que era bem doloroso, assim, quando a mãe falou pra mim. A melhor amiguinha dele era Sossô. E aí ele chamava ela de Cocô. E aí a amiguinha dele odiava quando ele falava o nome dela. E ela, assim, não fazia ideia, né? Ele não fazia ideia do que ele estava fazendo. Mas e aí ele, nesses casos, é mais complicado. Por exemplo, ele não consegue dizer que tá com dorzinha na barriga, porque vai sair coquinha cacaquica. Quem que vai entender? Nesses casos, a gente... a preocupação é um pouco maior, essa questão do bullying é um pouco maior. O desenvolvimento da linguagem, ele vai ter várias questões que podem atrapalhar. O psicopedagogo vai pegar uma criança que vai fazer várias trocas na hora da escrita, por exemplo. Então, assim, talvez o seu cérebro criou uma estratégia porque você tinha um pontinho ali para resolver. Uma criança que tem vários pontinhos para resolver, o cérebro vai acabar compensando para outra e vai acabar demonstrando depois outras várias dificuldades. Às vezes é uma criança que vai se tornar super ansiosa, antissocial, não vai desenvolver na escola, porque o cérebro não está conseguindo dar conta daquela demanda, que são muitas trocas, e aí a sociedade que está mostrando para ele, na verdade, né? Porque ele não está percebendo. A sociedade vai respondendo ele de forma negativa, e isso vai impactando, assim, no geral, da vida dele. A gente pensando isso em fala. Teve mais algum ponto que você tentou tirar? Eu queria também, assim, como a gente está falando da primeira sessão, né? Como que começa isso, assim? Você começa descobrindo, vai fazendo os exercícios, porque eu sei que é um processo longo, né? Não é uma coisa de uma vez que você vai, né? Então, pode explicar passo a passo, pega um caso aí, como para as pessoas tomarem mais conhecimento. Eu vou manter esse caso, certo? Tá. Esse caso, ele já tinha um histórico, por exemplo, desse freiozinho curto. Ele fez a cirurgia
E aí ele não teve, por conta da pandemia, um acompanhamento adequado. Vou começar do início ao fim. E aí ele teve esse frênulo curto, não teve um acompanhamento assim adequado para fazer os exercícios antes da cirurgia. Então ele tinha uma língua um pouquinho mole, uma bochechinha um pouquinho mole. E aí quando ele fez a cirurgia que soltou a língua dele ficou muito solta, ele ficou sempre mordendo a língua. Aí isso tudo atrapalhou o processo de cicatrização, o que atrapalhou o retorno dele para as sessões. E aí a gente também tinha um contexto aí de pandemia misturado, enfim. Sim, e ele demorou um pouquinho mais. Aí quando ele veio para mim, depois de todo esse processo, já estava com a linguinha, né, solta, mas aí cicatrizou com uma posição inadequada ainda. Então ele não ficou com a língua onde ela deveria ficar. E aí o que a gente faz primeiro? A gente primeiro encontra essa mãe ou esse pai, quem trouxe essa demanda, tenta entender todo o histórico, processo de desenvolvimento, gestação, enfim, aquela anamnese que possivelmente pode ser que você faça também com os seus pequenos, quando você os recebe. Nesse primeiro encontro. Aí a gente tem um segundo momento para tentar ver como é a comunicação dele mais fluida. E como é que a gente vê isso mais rápido? Observando ele interagindo com os familiares. Então, eu faço desse modelo. Primeiro encontro com os pais. Segundo encontro, eu deixo um momento ali para os pais interagirem com a criança de forma mais natural possível. Às vezes eu peço vídeo em contextos de casa, porque para mim, a criança geralmente vai ficar mais acuadinha, vai usar mais gesto para falar. Certo. E aí vai demorar um pouco mais. E aí, para pegar esse modelo de fala mesmo, naturalzão, que a criança tá ali à vontade, soltando tudo com os pais, eu dou uma observada, fico no cantinho, observo, e aí depois vou orientando a família em alguns pontos que eu observei que já pode ser interessante para a gente amadurecer. Após isso, a gente já fica com a criança, cria um vínculo muito cuidadoso. Criança, né, tem toda essa questão do vínculo materno e paterno, então a gente tem que chegar com muito cuidado. A gente vai criando o vínculo e vai usando protocolos específicos para isso. Eu costumo usar um protocolo que é o padrão ouro. Minha ring light desligou aqui. Eu uso um protocolo que é um padrão ouro, que a gente chama de ABFW. É um protocolo que quem é fonoaudiólogo já conhece. Esse protocolo ele contém um conteúdo de palavras que são balanceadas. Então, ele vai ter todo tipo de palavra o suficiente para a gente conseguir diagnosticar quais são as trocas que a criança faz, quais são os processos, onde era o processo para você entender. A criança deveria colocar a língua na frente, ela está colocando atrás, isso tudo a gente consegue perceber nesse protocolo. E aí são imagens, a gente divide em algumas etapas, e aí a criança vai nomeando, e a gente vai isso aí transcrevendo. A gente tem uma espécie de transcrição que a gente faz com códigos específicos, não são as letras mesmo naturais do alfabeto, para entender onde é que está acontecendo cada processo. Depois disso, a gente começa a traçar quais são as prioridades. Eu, Tainara, traço prioridade a partir dos fonemas que a criança já fala. Então, assim, o que ela tem menos dificuldade para o que ela tem mais dificuldade. Porque nesse meio caminho, ela vai tendo mais autoestima, ela vai se apropriando ainda mais do fonema que ela já sabe. Então, por exemplo, ela fala faca, mas no foco ela distorce. Ela fala fogão, mas no garfo, que o F é no final, ela distorce. Então, assim, ela tem aquela letra, mas ela em alguns momentos ela não tá tendo. Então, eu já uso o que ela já tem e a gente começa a auxiliar a criança depois a adquirir outro. Porque é aquela coisa, olha, você consegue, então a gente consegue esse também. Vamos tentar esse aqui. Tá vendo que você consegue? O trabalho. Tá vendo que você consegue falar faca? Então a gente vai conseguir garfo. Vamos lá. E aí vai auxiliando. Aí a criança vai se apropriando 100% desse. Quando ela consegue 100% desse, a gente começa que tenha um ponto próximo. É algo que seja mais, por exemplo, um P, que é mais fácil, um B, que é mais fácil. E aí aos pouquinhos vai dificultando, porque ele já vai estar mais confiante. Nesse meio do caminho, ele vai ter adquirido fonemas. Isso vai deixar a fala dele mais inteligível. Então ele vai chegar na escola, o coleguinha dele vai entender mais do que entendia antes. E aí isso vai deixando ele mais estimulado para tentar o mais difícil, até a gente chegar no RAN, que é o mais difícil de todos, é o último a chegar. Mas o processo é basicamente esse, como a gente tem esse caso assim de fala em específico, a criança está bagunçando sons. Aí no meio do caminho a gente usa algumas estratégias auditivas, então às vezes tem uma lista de palavras balanceadas para o pai e a mãe brincar em casa de fazer um telefone sem fio. É isso que eu ia te perguntar, existe, Tainara, um exercício assim, que além do trabalho que você faz no consultório, né? Que você pode encaminhar para os pais, que eles podem fazer em casa com a criança. Sempre. É imprescindível. Ai, que bom. Eu sempre faço.
o que funciona muito comigo, eu já testei algumas coisas, pastinha e papelzinho, não sei o quê. O que tá funcionando muito comigo é caderninho. E aí eu levo figurinhas e a gente cola junto, eu testo alguns exercícios na sessão e eu vejo que o que der mais certo, aí eu vou e passo. Eu uso tecnologia, então eu busco uma plataforma que tem jogos editáveis, eu edito uns jogos e mando para casa para eles jogar em casa e ir treinando. Mas assim, fala principalmente assim, tem que ter treino em casa. Então a gente vai usando as estratégias que tem para poder ir envolvendo a família, para poder treinar todos os dias. E a gente percebe uma diferença. Quando treina todo dia, às vezes a criança adquire um fonema em 2 semanas. Rapidinho, assim. Nossa, que bom, né? Quando tem assim vamos dizer assim, esse feedback dos pais, né, ajudando. Olha, tem alguém aqui falando, acho que é a Andréa Cristina, tá falando muito interessante. Eu também concordo, tá? É um assunto assim maravilhoso. Eu fico super animada de ouvir você falar, porque eu vejo isso todo dia aqui. Então, a gente já falou um pouco, né, dessa primeira sessão. E eu até vou pular essa daqui. A criança necessita de um trabalho de uma fonoaudióloga. Mas você já falou algumas coisas a respeito disso. Então, eu quero também te perguntar uma coisa. Quando você fala da cirurgia, essa pequena... Vamos dizer, eu falei cirurgia, não sei nem se está correto. Mas esse pequeno cirurgia que tem que ser feito, a partir de que idade que a criança já pode fazer? Assim? Saiu da maternidade, já pode. Já pode? E se sair da maternidade e fizer quando sair da maternidade é melhor ainda, porque aí não precisa de nada. Se a criança tá ali mamando, é importante, já aí é outro tópico, mas assim, é interessante até para alertar. A mãe geralmente, o padrão ouro é que a mãe amamente na primeira hora, né? O neném nasceu, primeira hora de vida, ela vai pro peito. Percebeu dificuldade da amamentação ali nas primeiras 24 horas, pede auxílio. Gente, não tem vergonha de pedir ajuda. Pede ajuda para a enfermeira, pede ajuda para o banco de leite da sua cidade, que as meninas do banco de leite são super preparadas para isso. Então, pede ajuda, pede auxílio, porque elas vão perceber se está tendo alguma incoordenação. E aí, ali, você já consegue diagnosticar se a criança já tem um frenulozinho encurtado. Se descobre nessa fase, é um piquezinho tão simples que não precisa de anestesia. A criança já sai com a língua solta, não tem recuperação, não tem nada. Soltou, acabou. E aí, conforme o tempo vai passando, esse piquezinho ele fica um pouquinho mais complicado, porque a estrutura da gente vai ficando mais rígida, né? Um adulto, por exemplo, para fazer é um pouco mais chato. Tem que passar ali uma semana recuperando. Por exemplo, se eu tiver que fazer, então para mim vai ser uma coisa mais complicada, né? Um pouquinho, não é nada demais, mas é um pouquinho mais chato. É como se fosse uma extração de dente. Você vai levar um pontinho. E você vai ter que observar, recuperar, usar alguns tipos de alimento para ajudar na cicatrização. É basicamente mais ou menos isso. Mas quando a criança é muito pequenininha, nem isso precisa. Porque tá tudo tão molinho, sabe? E aí você faz aquele pique ali e resolve. Então, assim, na maternidade já pode fazer. Entendeu? Não tem idade inicial. Nara. E outra coisa, né? Porque quando a criança vai para a fase de alfabetização, que aí tem que aprender realmente as vogais, as letras e tal. Então, se já tá com isso aí bem, né, resolvido, né? Eu acho que o avanço na aprendizagem vai ser muito maior também, né? E no caso, eu não sei se o nome correto é esse, no caso de gaguejo, né? De gaguejar, criança gaguejar, como é que é feito esse trabalho? Certo. A criança, muitas crianças, que a gente chama assim de normais, né? De um jeito grosso de falar, mas assim, as crianças que são normais. Vão ter crianças que vão apresentar o gagueiro em alguma fase da vida, no boom que a gente chama. Certo. A criança, ela começa a falar ali com 1 ano. 1 ano ela tem que estar começando as primeiras palavrinhas. Isso é muito importante saber. As fases do desenvolvimento. Então, o primeiro ano, a criança bateu 1 ano ali, já está começando algumas palavrinhas. Ah, mas ela não está falando papai. Mas ela fala papá. Aos pouquinhos ela vai aprimorando isso, mas tem que estar falando. E aí, quando ela chega ali entre os 2, 3 anos para o 4, ela vai ter um boom no desenvolvimento. Ela de 200 palavras, ela vai para 800, 1.000, 3.000. E aí isso gera uma confusãozinha no léxico da criança. Então, o léxico, eu brinco com os pais, que é tipo uma caixinha cheia de palavras. E aí, quando você fala bem assim, você quer comer o quê? Aí ele vai procurar as palavrinhas de comida, ela vai puxar e vai vir para a boca. Então, assim, quando a criança tem um boom ali no desenvolvimento, ela vai essa caixinha que estava assim nos 10% vai encher.
E para a criança procurar as palavras, ela vai ter algumas coisinhas de hesitação, de gagueira. Isso quando acontece muito cedo. Mas aí a criança, o que acontece? A criança apresentou gagueira entre uns 3 anos, vamos supor. Começou com 3 anos, tá gaguejando muito. O ideal é que se faça avaliação. Porque tem alguns sinais que a criança vai mostrar pra gente se essa gagueira, ela tem uma chance de desenvolver para uma gagueira para a vida adulta, ou se ela é uma gagueira que ela vai passar dali de 3, 4 meses ela vai passar. Então, assim, deu os primeiros sinais de gagueira, o ideal é já avaliar. Já avalia. Porque tem alguns sinais. Vou dar um exemplo. A criança, ela vai falar e ela tá fazendo movimentos compensatórios, sabe? Aquele olhinho ou um tiquezinho na hora que vai falar. Ali já é um pouquinho a mais do que a gente espera para uma gagueira natural do desenvolvimento. Ela tem um histórico familiar, alguém da família já tem gagueira. Aí é outro ponto que agrava um pouquinho a situação. Então, assim, começou a mostrar alguma coisa de gagueira, já leva para avaliar. Seu aluninho começou com 3 anos com você percebeu que sempre que vai falar dá uma gaguejada, já avalia. Porque aí a gente exclui, a gente não perde tempo. Não pode perder tempo na fase de desenvolvimento. Não é bom. Não é bom. Porque a gente tem uma idade de ouro ali, até uns 4 anos mais ou menos, que a plasticidade cerebral tá daquele jeito assim, ó, aberto para receber coisa nova. Se a gente vai demorando, essa plasticidade cerebral ela vai ficando um pouco mais rígida, e é um pouquinho mais difícil a gente conseguir construir algumas habilidades. E aí a gente fala também, chega uma fase ali, passou dos 4 anos mais ou menos, a gente chama de reabilitação já. A gente nem fala de habilitação mesmo. A criança tá gaguejando com 3 anos. E aí a gente trabalha, consegue sanar, pronto. A gente habilitou aquela criança a falar do jeito fluente. Depois dos 4 anos, 5 anos ali, a criança está gaguejando muito ainda, 6 anos está gaguejando muito ainda, a gente começa o processo de reabilitação para ajudar ela a chegar na fluência adequada. A chance, a porcentagem, se pudesse falar sobre isso, a porcentagem ela vai diminuindo. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, gagueira, qualquer sinal, mesmo, ele tem 3 anos, tá muito pequeno. 3 anos ele já tá falando para todo mundo entender. Já tá conversando, já tá inventando história, já chega dizendo em casa com 2 anos e meio, quase 3, que teve um dinossauro na escola e que mordeu o coleguinha. Começa a inventar essas coisas para a história dele ficar mais legal. Então, assim, 3 anos não é natural que a gente espere alguns processos que a gente chama de atraso, né? Fala pouco, não fala, não forma frases, gagueja. Isso tudo a gente já tem que avaliar. Porque a gente não perde nada se avaliar. Se avaliou, foi pro profissional e ele disse assim, não, tá ok, espere mais 3 meses e a gente observa. Pronto, né? Ufa, não tem que se preocupar. Mas pode ser que tenha um caso que você levou com 3 anos e disse assim, não, vamos começar 2 vezes na semana, fazendo exercício todos os dias, porque aí a gente exclui a possibilidade dessa gagueira ir até a vida adulta. Deu para entender? Deu, sim. Nossa, tá maravilhoso. E aí eu vou te perguntar uma outra coisa aqui fora do que eu anotei. É o seguinte, a minha sobrinha já é adolescente. Quando ela tinha mais ou menos entre 2 e 3 anos, ela não falava praticamente nada. Era só uma sílaba que ela respondia. Tudo que a gente perguntava para ela fazia E aí, a minha irmã começou a ficar apavorada, né? Assim, essa menina não vai falar. E assim, a gente ficava estimulando. Ela entendia o que a gente falava, mas ela não respondia com a palavra. E aí, a minha irmã procurou o pediatra dela, e aí começaram a fazer uma avaliação. E aí até veio um questionamento, a questão da segunda língua. Porque como a mãe fala português e o pai fala inglês, então ela observava os 2 lados. Então, quando ela começou realmente, depois desse processo e tudo com o pedagogo e tal, ela começou, e com o terapeuta, ela começou a desenvolver, e eu vou falar uma coisa para você, ela fala bastante. Pelos cotovelos hoje. Até pelos cotovelos, né? Fala que nem diz lá no Ceará, fala igual o homem da cobra. Então, eu fico pensando o seguinte, quando você me conta que quanto mais cedo os pais, né, os responsáveis procurarem ajuda, melhor. Então, eu tenho a certeza de que essa é a melhor forma, porque eu vejo o exemplo da minha sobrinha. Se a minha irmã tivesse deixado para lá, ou tivesse pensado, ela vai para a escola, lá na escola ela vai se socializar, vai falar com os coleguinhas, mas a gente conversava com ela dentro de casa, ela não falava nada, só ela fazia um som. Ela entendia, era muito claro isso.
E Sim, aí a gente teve a prova de que realmente hoje ela está aí super saudável, conversa e tudo. que maravilha. E eu acho que deve ser um ganho muito grande para você, um ganho profissional, quando você vê uma criança que você está cuidando, que você está orientando, você está trabalhando isso aí, que você vê ela desenvolver. Eu acho que te Uhum. dá uma Dá, felicidade, né, Tainara, dá. muito, muito grande. Meire, e a gente percebe isso, assim, tentando puxar um pouquinho de novo para a importância disso. A gente percebe quando a gente recebe um pequenininho assim nessa fase de 2 a 3 e percebe a diferença do que quando a gente recebe ele com quase 5 anos, por exemplo. Como é que acontece esse processo de desenvolvimento? Eu recebi, já tenho, eu recebo às vezes crianças com 1 ano e 10 meses por aí que tem essa queixa. Só fala sílaba, entende tudo, super esperto, faz tudo, mas assim, só tá falando picado. Só uma letra, às vezes fala água, e daqui a pouco ela fala a, ou fala oa, tudo pra uma coisa só. E aí a gente começa a intervir, começa a pedir ajuda da família, começa a trabalhar. Daqui a pouco, com 6 meses, a criança tá cantando. Ai, que lindo. E aí depois a gente tem, aí a gente compara sobre a importância disso da intervenção precoce, né? Aí a gente começa a trabalhar com a criança que veio pra gente com 4 anos e meio, por exemplo. É muito mais difícil. É, e por conta também dessa carga que a criança está trazendo. Com 4, 5 anos, os colegas estão desenrolando tudo, conversando tudo, Sim, sim. fofocando entre si e a criança está ali na sílaba. E às vezes Algumas coisas até eu acho que eu conseguem. percebo o seguinte, às vezes tem crianças que elas ficam totalmente tímidas, né, de atitudes, por conta de ficar com medo de falar e ter o julgamento, né, de um coleguinha ou de alguém observar, já olhar diferente, Sim. E a gente pensa que se parece retrai. que é bateria. A gente pensa que Aham, não, porque os meninos são pequenos. Aí eu vou te contar um exemplo engraçado. Geralmente certo. acontece assim, né? Uma mãe vai, e aí o filho vai desenvolvendo, aí tem confiança, aí indica para outra mãe, outro coleguinha da escola e tal, e aí a gente acaba conhecendo os coleguinhas. E Certo. aí eu tenho um pequeno que eu recebi assim, que atendia um e depois a mãe indicou para o outro, ele veio para mim. E aí ele comentava: "Ah, aquele meu coleguinha, ele falava, eu não entendia nada, mas agora eu tô entendendo tudo". E eles com 4, 5 anos, e a gente acha que não acontece. Ah, os meninos são tudo pequenos, ninguém nem entende isso. Entende, e eles percebem, eles se Sabe? retraem, eles evitam Percebem. porque não está conseguindo fluir. E eles mesmos comentam entre si, os pequenininhos. E eu achei muito engraçado quando ele comentou. Eu fiquei com dó, mas não mais, porque ele já está bem desenrolado. Mas assim, fiquei com dó, porque ele disse assim, eu não entendia nada que ele falava. A gente ia brincar e aí eu não entendia nada. Mas agora eu já estou entendendo. Então, eles carregam isso. Imagina, isso eles com 3, 4 anos. Imagina vai crescendo, 5, 6 anos, idade mais espertinho ali. Já estão Já está praticando naquela esporte fase de mais juntos. leitura, né, de mais Sim, comunicação. sim. Olha, Tainara, eu sei que você trabalha especialmente com as crianças e tal, mas posso jogar um pouquinho para o lado dos adultos, assim, só Pode. Eu para vou tirar tentar assim. dar conta. Então, para a gente poder aproveitar aqui, porque eu recebi várias pessoas me mandaram várias, que quando eu coloco as lives, as pessoas começam a me mandar perguntas, né? Aham. Então, por exemplo, existe algum exercício assim que você pode fazer para melhorar a sua fala? Por exemplo, quando você vai fazer um trabalho que você vai falar mais na sala de aula, ou que você vai apresentar alguma coisa, assim, que Uhum. você pode fazer um exercício de voz. Porque eu vou te contar uma coisa: quando eu estudei teatro, uma das coisas que mais me auxiliou nos distúrbios da minha fala foram as aulas que a gente tinha muito pouco, era com uma fonoaudióloga lá em Fortaleza. Uhum. E era uma coisa muito chique naquela época, né? Você ter uma fonoaudióloga que dava aula no curso de teatro da Sim. Universidade Federal do Ceará. E ela vinha uma vez por semana e era assim, a gente ficava impressionado porque ela ia de um por um, mandava a gente ler o mesmo texto e ela ia ajudando. E até hoje, sabe, Tainara, tem exercícios que eu faço antes de começar a minha live, antes de começar a fazer o meu trabalho de comunicação e tudo, ou mesmo na sala de aula, que eu faço até hoje. São exercícios básicos de vogais, que você deve conhecer vários, mas eu acho que é importante as pessoas saberem que qualquer pessoa pode trabalhar isso aí, né? Fazer um pequeno Uhum. exercício para ajudar. Você tem alguma Claro. coisa para dizer sobre isso? Então, a gente é importante, às vezes você não tem nenhuma dificuldade, mas você quer ser uma pessoa que se comunica melhor, que você consegue
convencer mais, por exemplo, consegue vender mais, por exemplo. E aí o equilíbrio de boa articulação, uma entonação adequada de voz, uma boa respiração, esse conjunto todo faz sua comunicação ser um pouco mais assertiva. Então, o fonoaudiólogo entra aí com o conhecimento científico de comunicação, né? Não existe exercícios específicos, um exercício que eu possa passar para todo mundo. Certo. E aí é como você lembra, ela chegava com um textinho de um por um, Isso. ia fazendo algumas coisas específicas, porque cada um vai ter alguma demanda. Mas, no geral, existem alguns exercícios que auxiliam melhorar a mobilidade. Então, assim, esses exercícios de vibração, por exemplo, aquele de vibrar lábio, vai deixar sua musculatura um pouco mais solta para quando você fala não travar. A mesma coisa de vibrar a língua. Então, você fazer um drrr, um rrr, ele vai auxiliar você a melhorar ali a mobilidade, vai dar uma relaxada nessa musculatura, vai deixar ela um pouco mais solta, para quando você falar, não tá com aquela musculatura tensa, e aí por acontecer de você travar em uma palavra e acabou. Travou a frase toda, você esqueceu o que é que você ia falar, aí é aquela coisa. É basicamente aquilo ali de vamos supor, um alongamento para fazer um exercício físico, uma musculação, algo do tipo. Você vai dar uma esticada, uma soltada naquela musculatura, e aí isso vai auxiliar você a ter alguns ganhos. Mas assim, exercícios específicos que eu posso dizer que para todo mundo não tem ganho, e às vezes é até prejudicial. Claro. Às vezes a pessoa já tem, sei lá, uma hipotonia. E aí a gente passa uma vibração, a pessoa já fica mais... Eu fico usando criança o tempo todo por causa do hábito das crianças. Mas assim, já tem uma hipotonia, já tá tudo meio molinho, assim. Mas aí você passa um exercício, né? para soltar, vai soltar demais e não vai ser bom. Mas no caso da pessoa ter necessidade disso, né? Por exemplo, assim, às vezes até um vendedor, né? Uma pessoa que trabalha com o público, uma pessoa que está trabalhando diante do público, que tem que falar com várias pessoas, né? Essa pessoa também pode procurar um fonoaudiólogo para trabalhar essa coisa da fala, para desenvolver melhor. Com certeza. É o melhor profissional que a pessoa pode procurar. A gente tem, como eu falei, eu trabalho com desenvolvimento infantil, né? E aí acaba que eu saio um pouquinho dessa área. Mas a gente tem colegas aqui que são especialistas, que trabalham com palestrantes, com juiz, com professores, com adolescentes que estão com dificuldade no processo de escola ali, para apresentar seminário. Gente que faz faculdade de Direito, por exemplo, que tem que estar apresentando peças. Isso. E aí ela trabalha com esse professores em geral, né? Tem alguém aqui, olha, falando, né? Um professor, Aragão André, né? Isso. Sim, professor demais, porque o professor tem mais demanda ainda. Não é só a comunicação do convencimento, né? Entre aspas, assim, de você conseguir comunicar de forma adequada. Mas é o uso adequado da voz, porque o professor tem um histórico de desgaste vocal muito importante. Né? Professores precisam se afastar, por exemplo, porque a voz ali teve lesões ali nas cordas vocais. Então, o uso adequado dessa voz vai auxiliar você não perder essa voz, por exemplo. Você consegue, por exemplo, falar mais alto, você consegue gritar sem machucar sua voz, mas com a técnica adequada. E aí o fonoaudiólogo consegue ajudar nisso, sim, lindamente. Nossa, que bacana, Tainara. E eu lembrei de uma outra coisa, tá? Eu falei para você que ia ser uma live de conteúdo, mas que eu também ia fazer a minha consulta. Então, na minha adolescência, como eu trabalhei com teatro, né? Depois da faculdade e tal, que eu terminei pedagogia e tal, supervisão escolar, eu trabalhei alguns anos em Fortaleza como guia de turismo, para você ver como a fala, como a comunicação, ela me acompanha a minha vida toda. Então, quando eu fui guia de turismo, eu trabalhei durante quase 10 anos em Fortaleza, eu ficava 4, 5 horas dentro do ônibus com o microfone na mão, falando. Então, eu fico pensando assim, se eu tivesse corrigido, né, na época, ainda de criança, todas as minhas dificuldades, distúrbios da fala, talvez a comunicação tivesse sido até melhor. Mas aí eu fui encontrando uma forma, aquelas palavras que eu tinha dificuldade, o meu refúgio, Tainara, era substituir a palavra por outra. Exatamente. É exatamente o que a gente conhece. Determinada palavra que me dava uma dificuldade na fala, aí eu substituía, entendeu? Não façam isso, tá, gente? Procurem um fonoaudiólogo. E aí você vê, o sofrimento era maior. Isso. Né? Você passou por coisas que você não precisaria ter passado se tivesse
E olha que o seu problema era simples, era um R que a gente consegue trabalhar ali em alguns meses, você dá tchau pro fono e só, né, felicidades. Imagine alguns casos, por exemplo, a criança tem várias dificuldades de fala e elas fazem exatamente isso, elas são espertas também. Elas não sabem responder algumas coisas e eu tenho pequeninos, por exemplo, que eles usam o tempo todo ou fala o próprio nome, para responder todas as perguntas que existem para ele, porque ele não dá conta, que ele sabe que ele não consegue falar aquela palavra. Ele já tentou em algum momento, não conseguiu, agora ele só fala porque usou o quê? Substituiu, veio o que é mais fácil. Meire, eu posso responder aqui a pergunta de Neide? Pode, sim, eu ia até te falar. Você prefere deixar mais para frente? Então, vamos lá. Meus filhos têm apraxia de falar. Queria saber se um dia eles irão falar. Bom, você pode até ler corretamente aí. Sim. Neide, né? Neide, seja bem-vinda, viu? Estou à disposição, se você precisar de dúvidas. Olha, a apraxia era o que eu estava falando aqui. Ela é um transtorno motor de fala. Então, a tendência é que a criança consiga falar se ela tiver a terapia adequada. Aí, algumas coisas vão contar. Se você consegue fazer uma terapia adequada, se você consegue aplicar os exercícios diariamente. Por quê? Na apraxia de fala, é treino motor. Você vai ensinar o cérebro qual é a sequência de movimento que ele vai precisar fazer para falar uma palavra. Eu, inclusive, estou fazendo uma formação de uma técnica que é usada para apraxia, que é o prompt. E aí, eu já usava outras estratégias, hoje eu estou fazendo essa técnica também, né? E é exatamente ensinar a sequência. Então, por exemplo, é uma sequência. A gente acha que é uma coisa mais simples do mundo para falar. Mas se você observar com calma a boca, você percebe U. A língua vai mudar um pouquinho de posição e os lábios eles vão ter que mudar de posição. Então, se a criança tem uma apraxia de fala, o cérebro dela sabe exatamente o que quer falar, mas na hora de planejar e executar o movimento, ele se embanana todo. E aí ele não consegue. E aí como é que a gente ajuda essa criança a fazer esse eu? Treinando. Vou dando ajuda. U. Mostro pra ela, ela repete, a gente faz várias vezes até o cérebro dela perceber, olha, para falar eu tenho que fazer desse jeito e desse jeito. Assim para as outras palavras também. Chega numa fase que a criança vai generalizando, a gente não precisa ensinar todas as palavras do mundo. A gente vai ensinando algumas palavras de forma estratégica e a criança vai generalizando. Então, assim, a tendência, Neide, é que eles falem, mas que eles precisam da terapia adequada. Se eles estiverem fazendo terapia, por exemplo, de linguagem mais aberta, o processo vai demorar um pouquinho mais. Ele tem que fazer exercício motor de fala. É treino, é a mesma palavra, 1 semana, 2 semanas, até ele aprender. Aprendeu essa palavra, troca as palavras, e aí o fonoaudiólogo vai definir, de acordo com as dificuldades dele, quantas palavras vai treinar essa semana. Vai treinar uva, mamãe, bola e água. 4 palavras. Vai ter que treinar todos os dias, até ele conseguir falar sem errar. E aí, conseguiu falar sem errar, muda as estratégias, faz de outra forma, mas a tendência é que consigam sim falar. Assim, você perguntou uma coisa muito difícil e aberta, mas assim, a tendência é que fale. Se fizer o exercício de forma adequada, sim. Claro que tem alguns graus. Se a criança tem apraxia, ela tem um autismo um pouquinho mais severo, ela vai ter outras questões aí associadas que vai ser um pouquinho mais difícil. Vão ter algumas crianças que não vão conseguir. Mas dependendo do caso, se for uma questão exclusivamente motora de fala, eles estão falando algumas coisinhas, outras coisas não estão saindo. Se fizer a terapia adequada, terapia motora de fala, repetição, exercícios específicos para aprender aquelas palavras específicas e aos pouquinhos ampliando, a tendência é que eles consigam sim. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, maravilha, Tainara. Obrigada, tá, Neide, por ter colocado aqui a pergunta. Uma pergunta muito interessante, que eu acho que até vai ajudar outras pessoas também que têm a mesma situação com os filhos. E outra coisa, nós podemos aqui colocar, Tainara, eu queria que você colocasse aqui as tuas redes sociais, fala do teu trabalho, faz aqui as tuas informações com relação a como que as pessoas podem te encontrar. Então, esse é meu Instagram profissional, esse que eu tô fazendo a live, né? Eu trabalho Tainara Fono. Tainara Fono, você vai compartilhar a live no seu feed? Então, nós vamos deixo comentários lá. Isso. E depois essa live, Tainara, vai seguir lá pro meu canal no YouTube, Meire na Web. Eu também coloco todas as informações. Quando eu pedir para você colocar colaborador, porque aí fica tanto no YouTube... No meu feed, né? E como fica também lá no meu Instagram, então vai ficar tranquilo, as pessoas podem te encontrar, tá?
Então, Sim, e a entendi. clínica que você atende, se você quiser passar um endereço, um contato, alguma coisa, Eu atendo em Aracaju, Sergipe. Então, certo. eu estou no momento de transição de sala agora, vou mudar de endereço. Então, o ideal mesmo é me encontrar ou no Google, eu estou lá no Google, Tainara Maravilha. Andrade, fonoaudióloga, ou no Instagram mesmo. Eu também faço atendimento online. Hoje eu tenho pacientes da Austrália, por exemplo, que a gente Aham, trabalha essas dificuldades que a gente fala. Tá falando aqui do R, da gagueira, então a gente tem essa demanda. E aí a gente faz online com pais brasileiros que estão passando por essa dificuldade lá fora. E também atendo no presencial em Aracaju. Mas assim, estou à disposição. Eu falo muito isso para as pessoas que vão tirar dúvida comigo no direct. Pode aham. mandar dúvida, porque a gente tem o conhecimento para compartilhar. Então, eu acho muito Isso, injusto eu ter que trancar ali um conhecimento para um pai que está ansioso, querendo entender alguma coisa que está lógico. acontecendo. Então, estou super à disposição, mesmo que vocês não morem aqui, mesmo que só queiram tirar E, dúvida, pode gente, ficar à a Tainara, vontade. ela é super atenciosa, tá? Todas as vezes que eu entrei em contato com ela, ela me respondeu lindamente, assim, de uma forma bastante rápida. E eu fico muito feliz, tá, Tainara, de você ter vindo aqui, de ter conversado com a gente, ter passado bastante informações. Depois vocês podem assistir novamente. E Tainara, mais uma vez, Tainara Andrade, fonoaudióloga, lá da Universidade de Sergipe. Um beijo pro pessoal de Sergipe, a sua terra é tão linda. É Eu mesmo. fui, Venha eu mais fui há vezes, viu, pra muitos cá. anos, em Aracaju, há muitos anos mesmo. Quando eu trabalhava no turismo, eu sempre viajava pelo Nordeste. Uhum. E é uma cidade linda, de uma gente bonita, simpática. Tem lugares assim maravilhosos, e uma comida assim excelente. Eu lembro de muita coisa que eu visitei lá em Sergipe. Então, Tainara, obrigada, tá? Mais uma Eu que vez. agradeço pelo convite. E a gente entra em contato, tá? Porque possivelmente eu vou precisar de você. Tá certo. Qualquer dia a gente aparece aí em Atlanta, viu? Ah, sim, com certeza. Olha, e eu divulgo as minhas lives, elas são divulgadas não só aqui em Atlanta, no Brasil, né? Mas eu também tenho pessoas que assistem também na Europa. Então as pessoas acabam vendo o conteúdo e se interessam. Então, uma boa sorte para você, tá? Tudo de bom no teu Muito trabalho. obrigada. E mais uma vez, eu fico muito feliz de você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Beijo, uma boa Será que noite alguém para tirou todo um mundo. print nosso? Depois você Agora manda foi. para mim, tá? Tá, vou mandar. Ó, um beijo Beijo. grande. Obrigada. Olha, e eu fico aqui à disposição aqui em Atlanta para qualquer coisa que você precisar, tá? Agora você tem uma amiga brasileira cearense aqui em Atlanta. Ai, Beijo, boa noite. beijo. Obrigada, tá?